A graça e a paz, queridos, estamos aqui para trazer a lição de número 2 do nosso terceiro trimestre. Hoje nós vamos estudar sobre a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Uma lição muito importante que nós vamos aprender bastante nesse trimestre. Estamos estudando aí sobre a Babilônia, né? A Igreja de Cristo e o Império do Mal, né? Estamos aprendendo como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então, é uma lição importantíssima que nós temos que estar ligado nela aí até o final, que vai ser uma bênção para nós, né? Então, o nosso texto áureo está em Romanos 3:20. Diz assim: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pelas obras da lei vem o pleno conhecimento do pecado. E a nossa verdade prática, onde está a nossa síntese da lição, diz: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Romanos, capítulo 3 de Romanos, versículo 9 a 20, ok? Então, nós vamos estudar essa lição, que com certeza vai nos ajudar a vencer essas provas aí que a gente está vivendo no tempo presente, né? Não só essa lição de hoje, mas estamos aí ligados, né, em toda a lição do trimestre, que vai ser bênção para a nossa vida. E caso, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, eu te convido aí a se inscrever em nosso canal, tá? Deixar o seu like, se você gostar, também, tá? E também compartilhar aí com seus amigos, seus grupos, tá bom? Nos ajudando aí a divulgar, com certeza, certo? O nosso canal, certo? Que precisa muito da tua divulgação. Nós pregamos a palavra de Deus e precisamos que ela chegue às pessoas. E você pode nos ajudar compartilhando aí com seus amigos e grupos, também dando um toquinho aí no sininho para receber aí novos vídeos, notificações deles, tá bom? Porque nós temos aí acho que é mais de 500 vídeos, tá bom? Entra lá no nosso canal que você vai encontrar lá um vídeo que vai te agradar, tá bom? Mas vamos aí com a nossa lição. Então, hoje a lição 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado, entendeu? Então, a doutrina do pecado, né, ela por si só, por natureza, ela já faz, né, oposição às principais ideologias modernas, né, que, na verdade, essas ideologias modernas, ela tem por finalidade colocar Deus em segundo plano e colocar Deus e o homem em primeiro, entendeu? A verdade é essa, que a vontade do diabo é essa, entendeu? Exaltar o homem, que ele sabe quem é um homem pecador, miserável, depende de Deus, mas a vontade dele ao criar essas ideologias malignas, né? Ele colocar Deus em segundo lugar e exaltar o homem. A vontade do diabo é essa, entendeu? Então, isso aí começou quando? Na queda do homem, ali no Jardim do Éden, certo? Ali no Jardim do Éden, o homem pecou, se afastou de Deus, certo? E por causa disso, né? O que aconteceu? Quando Adão pecou, entrou um pacote de miséria no planeta, né? Porque o pecado, ele entrou no mundo. A Bíblia diz o quê? Pelo homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Então, o pecado entrou pelo homem, né? Através de qual homem? Adão, né? Ele e a sua mulher pecaram, e através de Adão o pecado invadiu o nosso planeta. E juntamente com o pecado vem um pacote de miséria, vem morte, vem enfermidade, vem inimizade. E a principal, qual é?
a separação de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Entendeu? Então, só tem um jeito da gente se livrar do pecado. É nascendo de novo. É sendo uma nova criatura em Cristo Jesus. Né? A Bíblia mesmo diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Né? E o velho homem morre, o velho homem tem que ficar crucificado quando a gente aceita Jesus. Né? Então, o pior disso tudo é o quê? É a normalização do pecado. O inimigo, ele usa, né, as pessoas para fazer com que o pecado seja uma coisa normal. Entendeu? O pecado é uma anormalidade no nosso planeta. Entendeu? Deus não criou o mundo com pecado. Pelo homem o pecado entrou. Primeiro Satanás pecou lá no céu, lá, né? Tentando destronar Deus com a sua turma. Então, Deus expulsou ele. Então, ele depois vai ao Jardim do Éden, leva Adão a pecar também, né? Aí o que acontece? O pecado entrou no mundo, certo? E agora, o que a humanidade quer fazer? O diabo usa os intelectuais, os formadores de opiniões, tá entendendo? Para botar na mente do povo que o pecado é uma coisa normal, uma coisa social, conforme a gente vai ver no decorrer dessa lição, tá bom? Então, vamos aqui para a primeira parte, o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Bem, primeiramente, a definição de pecado. O pecado, né, ele, biblicamente, ele significa errar o alvo, entendeu? Porque Deus, quando criou o homem, criou com um propósito. Mas ele pecando, ele saiu fora desse propósito, ele saiu fora desse alvo estabelecido por Deus, entendeu? Então, o pecado, ele significa, acima de tudo, errar o alvo. Saiu fora da direção de Deus, entendeu? Então, quer dizer, ele errou o alvo de Deus e acertou o alvo errado, que é o alvo que o diabo estabeleceu para ele, entendeu? Então, a definição de pecado, nós vamos ver alguma aqui. No Velho Testamento, pecado é chata ou chatar, né? É uma raiz que significa errar o alvo. E tem um correspondente no Novo Testamento, que é hamartia, né? Hamartia também significa errar o alvo, certo? Então, quer dizer, é um erro moral, né? Não é só espiritual, é um erro moral, errar o alvo. Então, o homem errou o alvo completamente, totalmente. Não foi só numa parte. O homem por inteiro, ele errou o alvo, entendeu? Então, agora, a Bíblia, no Novo Testamento, ela vai trazendo os detalhes, as várias definições do que é pecado. A raiz é essa, errar o alvo. No Velho Testamento, chatá, e no Novo Testamento, hamartia. Hamatiologia significa a doutrina do pecado, ok? Mas algumas definições trazidas, né, nas epístolas. Temos, por exemplo, transgressão da lei, iniquidade, desobediência e por aí afora, tá? Então, o pecado, na realidade, na sua essência, ele não só destrói o homem, ele afasta o homem de Deus, entendeu? E quando o pecado afasta o homem de Deus, só quem pode reconciliar o homem com Deus é o próprio Deus. O que a Bíblia diz? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o homem. Entendeu? Não tem como haver uma reconciliação se ela não partir do próprio Deus. Cabe ao homem aceitar, né? Mas a reconciliação, só Deus é que pode fazer. E lá em Coríntios está escrito, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o homem. Essa reconciliação, né, aconteceu na cruz do Calvário, aonde o homem, ele nasce de novo. Ele é uma nova criatura, aquilo que Jesus disse para Nicodemo, aquele religioso judeu, né? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu, não pode entrar. É o novo nascimento,
que abre as portas para o céu, para o pecador miserável, né? Então, o pecado, ele é contra Deus e contra o próximo. Agora, é óbvio que quando você peca contra o teu próximo, você também, eu, qualquer um, estamos pecando contra Deus. Por quê? Quem estabeleceu o limite foi Deus, né? Quem falou para não pecar é Deus. Então, mesmo que eu peque contra o próximo somente, mas eu estou pecando contra Deus também. Entendeu? Porque por exemplo, se eu minto para alguém, eu estou pecando contra aquela pessoa, mas primariamente eu estou pecando contra Deus. Por quê? Quem falou para não mentir foi Deus. Se alguém rouba o outro, ele está pecando contra aquela pessoa, mas está pecando também contra Deus. Por quê? Porque quem falou para não roubar é Deus. Entendeu? Então o pecado é contra Deus e contra o próximo. Não dá para separar. Ah, estou pecando contra fulano, contra Deus não. Isso aí não existe. Porque quem falou para não pecar é Deus. Entendeu? Então vemos o número 2 aqui, a universalidade do pecado. Então o homem, ele foi criado em estado perfeito. Todo mundo sabe que Deus não faz nada ruim, né? Deus criou o homem perfeito, inocente, dotado também de livre-arbítrio, certo? O que é o livre-arbítrio? Muita gente faz muita confusão com esse negócio de livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma capacidade que a gente tem de tomar algumas decisões. Não quer dizer porque o homem tem o livre-arbítrio que ele pode fazer o que ele quiser. Não. O nosso livre-arbítrio, ele é limitado. Está entendendo? Então, quanto a seguir a Deus, o Espírito Santo vai me convencer. Agora, eu não sou obrigado. Deus não vai obrigar ninguém. Jesus não ia morrer na cruz do Calvário para depois ficar obrigando as pessoas a ser crente, né? Então, Jesus sempre falou, aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser. Então, a gente precisa entender, né, que o livre-arbítrio ele tem um limite. Não é para me fazer o que eu quiser. Mas o livre-arbítrio que eu tenho é suficiente para me decidir se eu quero Deus ou não. Mas Adão foi criado perfeito, né, sem pecado, mas ele, dando lugar à carne, né, e preferiu fazer a sua vontade, desobedecer a Deus. Deus falou não, o diabo falou sim, ele obedeceu o diabo, pecou, né? E o seu pecado, ele é universal por quê? Porque ele foi transmitido a toda a humanidade. Pelo homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque o pecado passou a todos os homens. Foi transmitido para toda a humanidade. Todo mundo nasce pecador. Por isso que você peca, eu peco. Por quê? Porque nós nascemos pecadores. Se eu não nascesse pecador, é diferente. Mas eu já nasci pecador. Então, eu já peco. Entendeu? Então, a gente precisa entender que esse pecado foi transmitido para toda. Ninguém escapa. Só teve uma pessoa que nasceu sem pecado. Jesus. Adão não nasceu, ele foi criado. Mas Jesus nasceu sem pecado. Entendeu? Então, o pecado passou a todos os homens. Então, há um pecado praticado e há um pecado herdado. Entendeu? Nós herdamos o pecado, por isso praticamos. Entendeu? Mas Jesus na cruz do Calvário, ele morreu tanto pelo pecado praticado, como pelo pecado herdado. Entendeu? É por isso que eu entendo que uma criança é salva. Por que uma criança é salva? Enquanto ela não tem o entendimento de decidir. Porque Jesus morreu pelo pecado herdado. E morreu também pelo pecado praticado se eu pedir perdão, né? Quando Jesus nos salva, estamos salvos. Mas se a gente pecar, a gente tem que, né, procurar o caminho do perdão. Ok? Então, sendo que todos nascem pecadores, então, agora você presta atenção. Se todo mundo nasce pecador, todo mundo está condenado. O que a Bíblia diz? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Entendeu? Se todos pecaram, nós herdamos o pecado de Adão. Mas, basicamente, nós somos condenados também
pelo pecado que praticamos, né? Não há quem não peque, ok? Então nós somos condenados também. Todos são condenados, mas quando alguém aceita Jesus, ele nasce de novo, ele é salvo do poder do pecado e salvo da condenação eterna. Entendeu? Salvo da condenação eterna. Jesus mesmo falou, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não vá para o inferno, mas tenha o quê? A vida eterna. Então, através do sacrifício de Jesus, eu sou liberto da condenação eterna. Por quê? Porque o pecado é um poder muito forte, entendeu? O pecado é um poder que, quando tu aceita Jesus, ele liberta. O pecado habita em nós, vive em nós, certo? Isso aí que a pessoa tem que entender. Não podemos brincar, achar que o pecado é uma coisa boba. Sabe por quê? Quando você acha que o pecado é uma coisa boba, você vai achar também que a salvação é uma coisa boba. Se você achar que a salvação, o pecado é uma coisa insignificante, o que vai acontecer? Então você não precisa nem de um salvador, né? É isso que o diabo está fazendo e a gente vai ver aqui nessa próxima parte aqui, ok? Então, a corrupção total, entendeu? Então, por causa do pecado, todas as áreas do nosso ser foram corrompidas. O homem tem espírito, alma e corpo. Quando ele pecou, o pecado foi total. Afetou as suas emoções, a sua vontade, entendeu? Afetou o seu querer, os seus pensamentos. Não teve jeito, entendeu? A nosso espírito, alma e corpo. Afetou a nossa comunhão com Deus, afetou o nosso corpo. Deus falou para Adão, Adão, olha, o dia que tu comer, tu vai morrer. Ele não morreu na hora morreu espiritualmente. Mas quase 1000 anos depois ele morreu fisicamente. Então o pecado atingiu o corpo, o homem agora morre espiritualmente, atingiu o espírito, a alma, as emoções, a vontade, o pensamento, ficou tudo corrompido, entendeu? Tudo corrompido. Por quê? Por causa do pecado. Ainda bem que há solução, né? Jesus é a solução de restaurar todas essas coisas. Porque em Adão é morte, mas em Cristo é vida, né? E vida com abundância. Entendeu? Então a corrupção ela foi generalizada. Entendeu? Isso aí não tem jeito. Agora, somente com a ajuda do Espírito Santo, o homem pode ser liberto do poder do pecado, certo? E ser transformado. Sem a ajuda do Espírito Santo, o homem sendo totalmente corrompido, espírito, alma e corpo, não tem como o homem se libertar. É como ele cair numa areia movediça, ele precisa de ajuda para sair dali. E para sair do poder de Satanás, do mundo e do pecado, só a mão de Jesus. Religião não tem como tirar. Entendeu? Então o Espírito Santo é o único que pode nos convencer e nos tirar do lamaçal do pecado. Não, ninguém se iluda achando que pode sair desse lamaçal sozinho. Não sai. Só através de Jesus, ok? A segunda parte aqui são as teologias modernas, certo? Essa tese, ela defende que o pecado é algo que se constrói, né? Por meio de estruturas opressoras, né? Como pobreza, injustiça, desigualdade. Né? Se não existisse pobreza, não existiria o pecado. Então, essas teologias modernas, elas tentam socializar o pecado, entendeu? O pecado é iniquidade, o pecado é quebra da lei, entendeu? O pecado é isso, entendeu? Mas essas teologias modernas, dos pregadores liberais, eles querem dizer o seguinte, né? Que o pecado é a injustiça,
é a pobreza, entendeu? É a desigualdade social, que se resolver o problema da desigualdade, é resolver o problema da pobreza, das estruturas, né, sociais, acabou o pecado. Agora você vê o que o inimigo faz, né? Tá entendendo? O pecado não tem nada a ver com a nossa condição social, tá entendendo? Então, eles pensam assim, se o problema de ordem social fosse resolvido, pronto, o problema do pecado estava resolvido. Mas só que não é nada disso. O pecado é desobediência. O pecado é transgressão da lei. O pecado é errar o alvo estabelecido por Deus na sua palavra. Então não adianta querer minimizar algo que é terrível na vida do ser humano, que leva ele para o inferno, o pecado. Aonde que o diabo tem autoridade na vida do homem? Qual é a brecha? O pecado. Então o pecado não é coisa para brincar, entendeu? Então, mas eles inventam e criam essas ideias, essas teologias modernas, para minimizar o pecado, que aí se o pecado não é uma coisa muito grave, eu não preciso nem de um salvador. Eu mesmo posso dar o meu jeito para ser salvo. Mas isso é o maior engano que o diabo usa para manter as pessoas presas no pecado. Entendeu? Não tem nada a ver. As opressões não agradam a Deus? Lógico que não. Né? Essa miserabilidade, esse domínio do mais forte sobre o mais fraco, né? Isso agrada a Deus? Não agrada. Mas não é resolvendo essa situação que a pessoa está salva e o problema do pecado está resolvido. Não. Pecado é coisa grave, é coisa terrível. Entendeu? Então, número 2 aqui, a teologia da libertação é de Karl Marx, né? Bem, aqui diz o seguinte, vamos ver aqui, a teologia da libertação, ela tem afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx. Essa teoria, ela busca libertar o oprimido das estruturas opressoras, da sociedade, entendeu? Ela nasceu lá pela década de 70, né, do século passado, e para eles o estudo teológico aqui é o pior, é a encruzilhada, né? Para eles o estudo teológico não deve estar centrado em doutrina bíblica, entendeu? Para libertar o homem do pecado, mas a indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Então, você, né, se indignou com aquela situação da injustiça social, econômica e cultural, né? Você acabando com isso, pronto. Não precisa nem de Bíblia, não precisa nem das doutrinas bíblicas. Você resolveu o problema da opressão social, acabou o problema, né? Se fosse assim, querido, o rico que vive numa boa, ele não precisava de Jesus para ser salvo. Então, o que essas teologias modernas estão tentando botar na cabeça das pessoas que o pecado é um problema social, mas não é. O pecado é uma raiz do diabo, certo? Da desobediência, entendeu? Da quebra da lei, da desobediência na palavra de Deus. O pecado é isso, desobedecer, entendeu? Então, desse impulso aqui, né, dessas ideias malignas, que por trás disso está a cabeça invisível de Satanás, alimentando, inspirando, né, e se sentindo bem, confortável com esses teólogos liberais pregando essas ideias ridículas diante de Deus. Porque quem conhece a palavra sabe que o pecado não é uma questão social. Entendeu? Lógico, ninguém concorda com as questões sociais de injustiça, as opressões que existem do mais forte sobre o mais fraco, do rico sobre o pobre. Não, ninguém concorda com isso, mas não tem nada a ver. Pecado é bem diferente. Você pode resolver o problema das injustiças, você pode resolver esses problemas todos, mas o homem vai continuar pecador, precisando de um salvador. É isso que as pessoas têm que entender. Então, nesse impulso, né, surgem as teologias de cunho emancipatório, os de gênero,
como transexualidade, da sexualidade, homossexualidade e de raça, entendeu? Então, o grande impacto dessas influências é que a fé cristã é reduzida ao quê? A uma militância política, socialista e marxista. Então, se você luta contra isso, é o evangelho. Mas o evangelho não é isso, entendeu? O evangelho é pregar Jesus como centro, é pregar um salvador. O evangelho, para salvar, não é uma militância política, entendeu? Não é uma militância socialista, marxista, não é nada disso, entendeu? Essas pautas sociais e progressivas, né? São os pregadores progressistas, elas são disfarçadas pela roupagem aí do evangelho. Eles botam uma roupa nova no evangelho, falsa, mas o conteúdo é outra, entendeu? Então é um cuidado que a gente tem que ter com essa nova roupagem que eles estão querendo botar no evangelho e muita gente está aceitando isso, tá entendendo? Então é um cuidado que a gente tem que ter. Os valores morais do reino de Deus, inclusive o Sermão da Montanha nos dá um grande exemplo, as epístolas, né, dos apóstolos, mostra que, acima de tudo, os valores morais dos reinos são imutáveis, eles não mudam. Não muda, não. Quem quiser mudar, muda. Mas o reino dos céus, os valores morais são permanentes. Não adianta alguém vir com mudança, certo? Não adianta. Bem, liberalismo teológico, que é a terceira parte, certo? A gente vai ver aqui uma coisa interessante, né? Primeiramente, a gente tem que entender o seguinte: muitos, logo após o liberalismo, logo após a reforma, que veio o liberalismo teológico, acontece que eles começaram a colocar a razão acima da palavra de Deus. É óbvio que a gente não vai desprezar a razão. A gente sabe que crer em Deus é pensar também. Nós somos ser pensante. Nós temos que pensar, né? Como é que a pessoa vai... Nós estamos aí para pensar, raciocinar, e a nossa fé não é uma coisa aleatória, sem fundamento, coisa de louco, não. Nós temos um fundamento que é a palavra de Deus. Eu leio na palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, eu creio, entendeu? Mas a gente usa a razão, mas a Bíblia está acima de qualquer coisa. Se eu não entendo, eu aceito, tá entendendo? Porque eu sei que a Bíblia ela é inspirada, ela é inerrante e infalível, entendeu? As Escrituras ela é infalível, ela é inerrante, ela é inspirada por Deus. Isso aí é o ponto final para o crente, entendeu? Eu não aceito que a Bíblia tenha a inspiração ou tenha a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. E acabou, é ponto final. Eu não tenho pontos na Bíblia mais importantes. Eu não tenho pontos na Bíblia mais inspirado. Não, a Bíblia é igual. É uma inspiração única. Entendeu? Nenhuma inspiração subsequente depois vai tirar o valor da palavra de Deus. Então, assim, o pecado relativizado, entendeu? O pecado é relativizado. O que é pecado para você não é para mim. Isso aí é conversa. Pecado é o que a Bíblia diz que é pecado, tá? Entendeu? Então, isso aí, outra coisa que tem invadido é o ecumenismo, certo? Ecumenismo. A pessoa, para ele, o que vale é a experiência. Tá entendendo? O ecumênico, o que vale para ele é a experiência. Se ele está numa religião, ele tem uma experiência mística lá, né? Que ele não sabe nem se é o diabo, se é Deus, não sabe nem quem é. Mas ele teve a experiência dele, se sentiu bem, entendeu? Sentiu alguma coisa, então ele tem a experiência dele, então aquela religião é a que acerta. Mas não é nada disso. A experiência certa, a que salva é Jesus. Embora Jesus não seja uma religião, a gente até pode falar que o cristianismo é uma religião para efeito de didática, né? Para poder ensinar. Mas que
O cristianismo, ele é uma pessoa chamada Jesus e é ponto final. Quem quiser, quer. Quem não quiser, perde a bênção. Entendeu? Então, os negócios de todo caminho leva à venda, toda religião salva, isso aí é conversa do diabo, para enganar as pessoas. Só tem um caminho para o céu, Jesus. Não adianta se juntar 40 religiões, perder o tempo. Entendeu? Então, o ideal, o ideário, né, da teologia liberal é de oposição às doutrinas bíblicas, às antigas doutrinas bíblicas. A Bíblia não muda, gente. A doutrina que valia 1000 anos atrás é a mesma hoje. Entendeu? Não embarca nessa, não. Entendeu? Então, a gente tem que entender isso. Agora, vamos para a parte final aqui. É a normalização do pecado, certo? Então, a crise ética e moral. Quando se fala de crise, de ética, a ética é o nosso comportamento. Às vezes você fala assim, fulano ali não tem ética. É porque ele teve um comportamento inadequado. Então, a ética pode ser, dependendo da situação, um comportamento inadequado numa determinada situação, né, ali. Então, e a prática dessa conduta recebe o nome de moral, entendeu? Eu tenho a minha ética e o meu comportamento vai o quê? Fazer com que as pessoas percebam a minha moral, entendeu? Então, nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o quê? Se eu fico obedecendo a palavra de Deus, certo? De acordo. Então, o que vai refletir? Vai refletir o quê? Um caráter cristão. Tá entendendo? Mas só que, porém, com um conceito deturpado e relativizado do pecado, vai resultar o quê? Em desvio e falta de caráter, falha no caráter, melhor dizendo. Entendeu? Então, não vai condizer com aquilo que está na palavra de Deus. Entendeu? Então, a nossa conduta, o pecado relativizado, trazendo desvio de caráter, a sociedade, de um modo geral, a sociedade, né? Ela se torna moralmente desajustada em crise de integridade. Entendeu? Por quê? Passa a viver o pecado como se o pecado fosse uma coisa normal. Entendeu? Isso aí é que é o grande problema. Esses temas progressistas, eles violam que a ética e a moral da Bíblia, que é bem diferente do mundo, entendeu? Então, olha só, temas progressistas violam a ética e a moral. Então, passam a ser normalizados, tais como a imoralidade sexual, o aborto. Então, essas coisas que a Bíblia condena, certo? E sendo relativizado, é pecado para você, não é para mim, o que acontece? A imoralidade sexual, que a Bíblia condena, para eles é normal. O aborto, que a Bíblia condena, assassinato, para eles é normal. Entendeu? O uso de drogas, que a Bíblia condena, está destruindo o próprio corpo, para eles é normal. Entendeu? Então, veja o que a normalização do pecado faz na vida do ser humano. Quando nada mais atinge, nada mais é pecado, cada um é dono da sua vida, cada um faz o que quer, mas vai dar conta, né? Então, a imoralidade sexual, bem, normalizado, né? Bem, o sexo pré-conjugal é normal, mas a Bíblia condena, entendeu? Sexo extraconjugal é pecado, mas ele normaliza e não tem nada a ver, cada um é dono da sua vida. Homossexualidade é uma coisa normal, mas para eles está tudo bem. A ideologia de gênero, a erotização infantil, né? Até criança estão colocando na parada gay, entendeu? Então, o que acontece? O pecado ele é normalizado, é tolerado, entendeu? E o que acontece?
o diabo bate palma. Entendeu? Então, isso aí é que é o grande problema da normalização do pecado. O crente tem que estar ligado. Ele tem que estar ligado na palavra de Deus, examinar as escrituras, seguir os bons exemplos, cuidado com o mundo. O mundo jaz no maligno, o diabo é o Deus desse século e cegou o entendimento dos incrédulos. Então, muito cuidado, examina a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, nunca se esqueça não deixe de ler a Bíblia, não deixe de conhecer a palavra de Deus. Se você conhecer a palavra de Deus, você não vai ser enganado, a não ser que você queira. Não tem como um crente que conhece a Bíblia ser enganado. Ora, busca o Senhor, porque a normalização do pecado é uma tremenda violação do reino de Deus aqui na terra. Encerrando, a dessacralização da vida. O que quer dizer isso? O corpo é usado como instrumento de iniquidade. Então, o corpo, a pessoa pensa assim, o corpo é meu, tá entendendo? Eu faço o que eu quiser com ele. Mas o corpo não é nosso. Por exemplo, o crente, o corpo não é do crente. O corpo é de Deus. Tá entendendo? Não sabeis vós que não sois de vós mesmo? A Bíblia ensina isso, entendeu? Lá em 1 Coríntios, certo? Capítulo 6, verso 19, é muito simples isso, ó. Olha aqui. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete fora do corpo é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Está entendendo? Isso aí por isso que é a dessacralização do corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos? Entendeu? Então eu não sou de mim mesmo. O corpo não é meu, o corpo é de Deus. Entendeu? Então, se meu corpo é o templo do Espírito Santo, tem que saber como usar ele, né? Então, porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pronto, sei lá, lê com calma. Você que pensa que é dono do seu corpo, presta atenção. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18, 19 e 20, tá? Leia com atenção e você vai ver a bênção. A pessoa acha no direito de tirar a sua vida, eles acham no direito de fazer eutanásia, entendeu? Eles acham no direito de fazer o que quiser com o seu corpo, encher ele de marca, tatuagem, fazer o que quiser. O corpo é meu, mas lê esse versículo, vê se ele é seu mesmo, tá bom? Encerrando aqui, certo? A conclusão, a relativização do pecado que restringe a solução de pautas sociais em prejuízo da moral e, por sua vez, o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais, igualmente não retratam a fé cristã. Amém? Então, querido, Deus te abençoe, certo? Espero que você tenha gostado da lição, muito boa. E até a próxima lição 3. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu like, deixar o seu comentário, tá bom? Da onde você é. E assista aí os nossos anúncios, que o nosso canal é monetizado, né? Aí você nos ajuda na monetização, tá bom? Um abraço, um beijo no coração e Deus te abençoe, tá?